Olá, meus irmãos. Estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos imensamente a Deus, a esse Deus de infinita bondade e amor, pela graça da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, de que tanto tem nos dispensado nestes últimos dias em especial. E agradecemos a todos que têm nos acompanhado ao longo desses dias, nestas reflexões, a estes companheiros que vão chegando e se conectando para estudarmos juntos aqui nesta sala virtual o Evangelho do Cristo. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. E hoje, para este dia, esta tarde de 24 de abril de 2020, momento em que estamos passando por sérias transformações, sérias turbulências aqui no planeta Terra, não só aqui no Brasil, mas no planeta Terra, mas como estamos no Brasil, no nosso meio de uma forma geral, quantas mudanças, quantos problemas nós estamos enfrentando e ainda enfrentaremos pela frente. Não fazemos noção, mas é lógico que temos que estar firmes na nossa fé, temos que estar firmes no nosso trabalho constante de transformação para enfrentarmos estas turbulências da vida. Aquela consciência tranquila do nosso dever cumprido e a fé no futuro, que possamos estar também preparados para auxiliarmos outros companheiros de jornada. Na medida que formos nos qualificando, com certeza as oportunidades vão sendo colocadas no nosso caminho para o exercício deste aprendizado, reforçar ainda mais este aprendizado. Ainda estamos vivendo este momento de provações, de mudanças de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Todos nós sabemos disso, que isto vem sendo anunciado já há bastante tempo, mas agora parece que a coisa está caminhando assim de uma forma mais rápida. E esperamos que estejamos realmente fazendo a nossa parte para darmos a nossa contribuição para esta transformação, nos transformando, nos qualificando para habitarmos um mundo regenerado. Sabemos que para isto necessário se faz que eu realize a minha transformação, ou que pelo menos esteja trabalhando verdadeiramente para me transformar. Porque mundo regenerado necessita de seres regenerados ou em vias de regeneração para habitá-lo. Então trouxemos para este momento, para esta tarde, as nossas reflexões com base no livro de Chico Xavier e Emmanuel, Calma. Mais uma vez, Emmanuel nos chamando a atenção para aquela necessidade de mantermos a calma. Como estudamos os 2 últimos capítulos, onde ele falou da serenidade e da paciência, aqui ele volta mais uma vez nos chamar a atenção para a serenidade, para aquela sabedoria em fazermos as escolhas certas, ou pelo menos mais acertadas para a nossa vida. E conforme nos diz aqui o título, prevenções negativas. Então aqui o próprio título já nos chama a atenção para aquela necessidade de vigilância para nos prevenirmos daquelas ideias negativas, aquele sofrimento por antecipação, as chamadas preocupações, com coisas, com problemas que nós imaginamos para o amanhã, que na sua maioria nem irão acontecer estes problemas. Então, por que ficar sofrendo hoje, antecipando
um problema do amanhã para hoje, se ele poderá nem vir a acontecer. Então, Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: mantenhamos a ideia clara e positiva do bem. Isso não temos dúvida. Hoje nós não temos dúvida em relação a isto, que o melhor para todos nós é mantermos a ideia clara e positiva e também as nossas mãos ativas no trabalho do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Então ele fala aqui, para se mantivermos o nosso trabalho, mantivermos a nossa ideia, a nossa faixa vibratória no bem, estaremos nos prevenindo de problemas, de sermos atingidos por ideias negativas ou negativistas. E aí ele acrescenta: não mentalizes sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. Então aqui ele nos chama a atenção para esta necessidade de vigilância em não ficarmos sofrendo por problemas, como já havíamos adiantado, por problemas que poderão acontecer amanhã. E que eles, neste caso, é por isso que ele fala isso, para não ficarmos sofrendo por antecipação, porque talvez jamais eles venham a acontecer ou ocorrer na nossa vida. E aí, na sequência, ele vai fazendo uma série de questionamentos. Ele faz uma pergunta e depois vai esclarecendo em relação ao nosso comportamento. Reflitamos sobre o nosso comportamento quando nos encaixamos em uma situação desta. Aí ele começa questionando: doença em casa ou em ti mesmo? Esse é o questionamento: doença em casa ou em ti mesmo? Qual é o nosso comportamento quando estamos passando por esses momentos de dificuldades? Para aqueles companheiros que estejam passando por esses momentos de dificuldades, qual é o comportamento? Aí ele nos diz: aflição não substituirá providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. Então aqui ele nos faz esse questionamento em relação à doença conosco, para conosco, refletindo no nosso corpo físico ou no ente querido, no nosso agrupamento familiar, que ficarmos aflitos, desesperados, não vai resolver o problema nosso e nem daquele que está passando pelo problema. Mas, sem sombra de dúvida, aqui Emmanuel, mais uma vez, deixa de uma forma clara, sábia, que somente vai auxiliar a nós e a outra criatura a providência, nós adotarmos realmente providência para solucionarmos aquele problema e também a medicação necessária para auxiliar no tratamento daquela enfermidade. A aflição não vai resolver o problema, só vai atrapalhar. E na sequência ele questiona ainda: provações de familiares e amigos? Ou seja, tem amigos e familiares passando por provações duras, por provações dolorosas? Qual é o nosso comportamento? Ou qual deveria ser o nosso comportamento? Aí ele nos chama a atenção: lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles, com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Então, ao invés de ficarmos lamentando quando algum companheiro, algum familiar, algum amigo esteja passando por provações, ao invés de ficarmos lamentando, demonstremos a nossa fortaleza, o nosso bom ânimo, a nossa coragem, que com certeza nós poderemos auxiliar. Porque é lógico que para vencer a nossa inércia, para termos sucesso aqui na vida, em especial na vida espiritual, para seguirmos em frente, para vencermos o nosso medo de tomar decisões, para nos tornarmos melhores, para sermos verdadeiramente bons, para nos libertarmos das algemas da ignorância, deixarmos a capa, assim como Bartimeu, naquele convite de Jesus, o cego Bartimeu, deixar a capa do comodismo,
realmente construirmos a nossa felicidade, praticarmos a lei de amor, tudo isso e muito mais, para isto acontecer, tudo isso acontecer na nossa vida, é necessário coragem, e muita coragem, conforme nos informam os espíritos amigos. Então precisamos realmente nos esforçarmos para colocarmos em prática esses ensinamentos, não ficarmos lamentando, lamuriando aqueles incidentes ou acidentes da vida. E aí ele diz, na sequência, faz um outro questionamento. Parentes difíceis? Quem de nós, nos nossos agrupamentos familiares, diretos ou indiretos, quem de nós não temos algum vínculo com parentes difíceis? Ou nós mesmos somos estes difíceis? Então ele nos diz sobre esses parentes difíceis: queixas e censuras não tomarão o lugar da bondade e da aceitação com que se fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. Então aqui ele nos diz, com sabedoria mais uma vez, que quando temos nos nossos agrupamentos familiares esses parentes difíceis, ao invés de ficarmos queixando, ao invés de ficarmos lamentando ou censurando as suas atitudes, que possamos verdadeiramente dar lugar a essas escolhas equivocadas, que possamos realmente ser bons e aceitarmos essas criaturas do jeito que elas são e estendermos mão fraterna e amiga para auxiliá-los. E ainda ele questiona: amigos que se afastam? Ou seja, já aconteceu conosco, ou com certeza irá acontecer, amigos que se afastaram? Qual deve ser o nosso comportamento, ou deveria ser o nosso comportamento? Aí ele diz que ao invés da reprovação, que essa reprovação não trará nenhum desses amigos de volta, e se realmente estão eles em sua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção que de reprovação. Então, esses amigos que se afastaram, ou algum amigo que se afastou, ao invés de nos comportarmos reprovando esta atitude do afastamento, com certeza a atitude melhor será a do auxílio, conforme ele nos fala aqui, ok? Essa reprovação não trará eles de volta, mas que possamos demonstrar estima para com esses companheiros, para com essas criaturas que nós temos na conta de amigos. E ainda ele questiona: acidentes reclamando socorro? Ou seja, algum acidente na nossa vida, algum acidente conosco, com algum ente querido, com algum amigo que está exigindo socorro, atitude imediata? Qual o nosso comportamento? Desespero? Não se fará útil, mas o espírito de iniciativa e de apoio fraternal conseguirá concurso providencial de tua presença. Então, algum acidente, algum problema que exige, que reclama um socorro imediato, ao invés de entrarmos em desespero, de entrarmos em pânico, que possamos manter o equilíbrio, porque com certeza assim seremos mais úteis naquele ambiente, levando aquele concurso urgente e necessário que aquela criatura está necessitando no momento. E em relação à questão dos fuxicos, em relação aos boatos, as mentiras que às vezes podem acontecer de serem tecidas contra nós. Ele questiona: boatos? Usa o teu arquivo de silêncio. Então, se chegou até os seus ouvidos, como já estudamos, use este extintor chamado ouvido para abafar esses boatos, colocando esses boatos, esses fuxicos, essas fofocas no arquivo do silêncio. E, por último, para encerrar, ele ainda questiona:
acusações contra alguém, ou seja, nós temos acusações a serem feitas contra alguém, qual deve ser o nosso comportamento? Deveria ser o nosso comportamento. Ao invés de fazermos as acusações, ele nos diz: eis chegado um grande momento para o exercício da caridade. Então, se temos acusações a serem feitas contra algum companheiro de jornada, reflitamos: eis o grande momento para o exercício da caridade. Não façamos as acusações, exercitemos a caridade, conforme nós encontramos na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou a espiritualidade amiga sobre a caridade, no entendimento, ou conforme entende, ou conforme entendia Jesus. E a resposta que os espíritos amigos nos trazem é da seguinte maneira, que é o exercício da caridade verdadeira: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se olharmos nessa sequência, benevolência, indulgência e perdão, é aquele bip na nossa vida para nos chamar a atenção para o exercício da verdadeira caridade. E encerrando, Emmanuel diz o seguinte: em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Ou seja, as construções que existem no universo, a nossa natureza aqui na Terra, tem alguma marca que caracteriza pressa por parte de Deus? Montanhas que foram construídas, às vezes coisas monumentais que estão esculpidas na natureza, que a nossa ciência já conseguiu contar milhões e milhões, chegando aos bilhões de anos que esses monumentos da natureza estão por aí, ou seja, esculpido aos bilhões de anos, na trajetória desses bilhões de anos, deixando bem claro, bem patente a sabedoria divina e aquela marca de não ter pressa, porque tem a eternidade pela frente, construído com eficiência e sem pressa. Assim deveria ser o nosso comportamento, com eficiência, sem sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo com serenidade, com paciência e sem aquela pressa, sem aquele desespero. Tem muitas atitudes na nossa vida que exigem uma certa pressa para caminharmos de uma forma mais rápida? Sim, mas sem desespero, sem atropelo. Como já estudamos em lições anteriores, a pressa é inimiga da perfeição. Que possamos buscar constantemente aquela perfeição que sempre vai ser relativa, mas bem próxima, que possamos buscar aquela perfeição bem próxima da perfeição absoluta que só a Deus pertence, mas sem atropelarmos as leis da natureza, porque a natureza não dá saltos. Uma boa tarde a todos, muita paz, que possamos ter serenidade, em especial para estes momentos e nestes momentos pelos quais nós estamos passando, que possamos auxiliar-nos e auxiliar, consequentemente, as outras criaturas através da nossa compreensão, da nossa serenidade, da nossa tranquilidade em tomarmos atitudes, em tomarmos aquelas atitudes melhores para a nossa vida. Gratidão a todos. Um abraço fraterno e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Paz a todos nós.